Saúde do evento, parabenizo a organização por todo o evento e espero que esteja sendo muito bom presencialmente. Eu só vou poder participar online e aí já vou me apresentando aqui, o tempo é curto, né? Bem, eu sou João Montenegro, faço mestrado aqui na Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, pesquisando a relação, a posição do design no processo produtivo capitalista depois do que ficou conhecido como reestruturação produtiva do capital, que é um processo que ocorreu na década de 70. E nesse artigo em particular, eu debato um pouco dessas ideias que eu estou trabalhando ao longo da minha pesquisa. Essencialmente, o que eu realizo nesse artigo é analisar as mudanças significativas da teoria e da prática do design a partir da década de 70, compreendendo que essa evolução do design está intrinsecamente ligada às transformações econômicas, sociais e especialmente no que tange à reestruturação produtiva do capital. Não é possível, na minha análise, compreender o design abrindo mão desses aspectos tão fundamentais. Nesse sentido, me parece que o design adquiriu uma nova morfologia justamente a partir dessas transformações impulsionadas pela reestruturação do capital, ou seja, novas formas de exploração, de controle e de gestão da força de trabalho e, inclusive, do seu próprio sentido dentro da produção capitalista. Daí que me parece que o aspecto ideológico fundamental dessa transição se deu a partir da derrocada do ideário reformista em detrimento das ideias liberais. Antes, no design, havia uma preocupação patente com a função social do designer, onde é que ele se inseria, como ele podia ajudar a sociedade. De modo que aos poucos essa perspectiva foi sendo substituída por um ideário liberal. Evidentemente, há uma junção dos ideários liberais e reformistas em diversas matizes teóricas. No entanto, a ideia do mercado como agente solucionador dos problemas sociais, da empresa como locus privilegiado da atuação social, vai ganhando paulatinamente cada vez mais força no campo do design. Isso tem consequências fundamentais para como a gente compreende a atividade do design hoje em dia. Mas a questão, no entanto, não é o que aconteceu, mas como aconteceu. Explicar o porquê da transição desse ideário reformista para essas ideias liberais. Explicar a transformação que o design sofreu diante desse contexto produtivo de transformações. Nesse sentido, eu sustento que a reestruturação produtiva do capital teve papel fundamental nas mudanças que a gente testemunha no campo do design. A partir da década de 70, em que o capitalismo entrou num processo de crise e ele respondeu a isso com transformações na sua forma de acumulação, passando ao que o David Harvey chama de acumulação flexível, caracterizou-se a produção capitalista por uma crescente flexibilização das suas estruturas produtivas, tendo o que se chama de toyotismo como um momento predominante de tais transformações. E isso impactou naturalmente o design, que antes se focava muito mais na produção de produtos concretos, materiais, isso inclusive na centralidade do capitalismo, passou-se aos poucos a compreender a atividade projetual, o design, como mais ligado aos processos. Daí que me parece que houve uma transição do paradigma do produto para o paradigma do processo. Embora é importante salientar que isso de modo algum retira a centralidade do trabalho ou retira as contradições sociais que o design se insere. Pelo contrário, dá nova roupagem, mas elas continuam a existir ali de maneira candente. De modo que, nessa transição do paradigma do produto para o processo, o design continua a existir na produção capitalista, no entanto, de maneira cada vez mais voltada a ser uma ferramenta estratégica para a competitividade e inovação das empresas. Nesse sentido, o seu modo de criar, a criatividade do design passa a ser uma força produtiva do capitalismo. Então a gente vê a ascensão do design thinking, do Lean, do Scrum, de outras modalidades que são apropriadas pelo design com vistas a otimizar o processo produtivo,
reduzir custos e, consequentemente, maximizar lucros. Então o design se insere nessa produção, de modo que tem como consequência transformações no campo que se expressam de diferentes maneiras. Isso, naturalmente, como eu expliquei até então, é do ponto de vista do capital, qual é o sentido produtivo que o design passa a desempenhar. No entanto, do ponto de vista do trabalho, isto é, dos trabalhadores, da força de trabalho do design, que são os designers, isso se expressa por uma crescente polivalência do seu trabalho. Os designers, à medida que passam a ser não somente criadores de produtos, mas concebedores de processos, eles têm uma intensificação da exploração de sua força de trabalho, na medida em que eles são convocados não somente a desempenhar estritamente as suas funções, mas a orientar uma série de diversas funções e desempenhar trabalhos, inclusive, que não são estritamente os seus. E isso acontece em condições cada vez mais precárias de trabalho, salários menores, pejotização, desemprego crescente, subcontratação, terceirização. Todas essas são expressões da forma em que o trabalho adquiriu pós-reestruturação produtiva, dentro de um bojo cada vez mais precário de condições sociais para sua realização. E o design não escapa a isso, naturalmente. Além disso, há também um processo de automatização do trabalho que acompanha o capitalismo desde seu surgimento, naturalmente. Mas com a terceira revolução técnico-científica, isso adquire um aspecto cada vez mais agudo, de modo que a força de trabalho é cada vez mais substituída e a gente tem o que o Antunes chama de empresa liofilizada, isto é, com pouca quantidade de trabalhadores e altos índices de automação. Como consequência, aqueles que ficam trabalhando tem sua polivalência reelaborada, de modo que é mais exigido trabalho, mais exigido sobre trabalho. Para disfarçar todos esses mecanismos de exploração, se coloca a mecanismos ideológicos como estratégias de envolvimento e de cooptação desse trabalhador. Então, ele não é um trabalhador, ele é um colaborador. Se ele vestir a camisa da empresa, ele vai ver resultados, vai ver diferenças. Então, nesse sentido, tudo isso está de acordo com os objetivos maiores do modelo produtivo capitalista de aspecto toyotista, que é essencialmente otimizar processos, reduzir custos e maximizar lucros. Tanto o design faz isso, como é também a sua própria vítima. Nesse sentido, essa transição do paradigma do produto para o processo nada mais é que também é uma reelaboração ideológica de processos concretos, materiais e factuais da produção capitalista. Acompanhando essa transição, ela é muitas vezes escondida sob um véu ideológico que coloca o design como solucionador de todos os problemas sociais, quando a gente sabe que não é. Embora seja importante resgatar perspectivas críticas do design, como havia com aquelas ideias reformistas que vigoravam no campo, ainda ali é preciso atribuir um sentido um pouco crítico, compreendendo que o design hoje ele serve essencialmente para reproduzir a ideologia dominante de aspecto patentemente liberal. Essa frase sintetiza, me parece, a questão da exploração dos trabalhadores do design na medida em que a empresa ela passa a ser um polo aglutinador da ideologia dominante, com a sua própria ideologia empresarial e compartilhando esses valores, como meritocracia, competitividade e individualismo. As consequências disso para o campo do design são grandes e precisamos dar respostas urgentes. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Infelizmente eu não posso estar presencialmente, mas eu vou estar disponível no chat aqui para quem precisar. E aí também vocês encontram o meu Instagram, porque é um meio mais fácil de comunicar. Novamente, parabenizo a realização do evento. Espero que esteja sendo um ótimo evento durante esses dias e estou disponível para quem desejar conversar. Obrigado e até a próxima.